Génesis 12. Gênesis capítulo 12. Versículos 1, 2, 3. Versículos 1, 2 e 3. Mas disse o Senhor a Abraão: sai de tua terra e da terra de tua parentela e da casa de teu pai para a terra que te mostrarei. Farei de ti uma grande nação e te abençoarei e engrandecerei teu nome e serás tu uma bênção. Abençoarei os que te abençoarem e os que te amaldiçoam serão amaldiçoados e serão benditas em ti todas as famílias da terra. Versículo 7. Versículo 7 agora. Apareceu o Senhor a Abraão e lhe disse: darei a tua descendência a esta terra. E edificou ali um altar ao Senhor que lhe aparecera. Amén, hermanos. Amém, irmãos. El libro de Génesis fue escrito por historias. O livro de Gênesis, ele é composto e foi escrito por histórias. Se cree que Moisés compiló 12 historias y formó el libro de Génesis. E se acredita que então Moisés ele escreveu 12 histórias e compilou isso no livro de Gênesis. Cuando nosotros estudiamos el libro de Génesis, E quando nós estudamos o livro de Gênesis, el libro de Génesis enfatiza en 5 personas o en 5 hombres. o livro de Gênesis ele faz ênfase então em 5 pessoas, ou podemos dizer 5 homens, O 6 hombres, más exactamente. ou 6 homens, mais exatamente. Adán, Adão, Noé, Noé, Abraham, Abraão, Isaac, Isaac, Jacob Jacó y José. e José. De Adán habla 5 capítulos. De Abraão ele vai falar em 5 capítulos. Adán. De Adão, desculpa. Habla Ele 5 vai falar em capítulos. 5 capítulos. De Noé habla 5 capítulos. De Noé ele vai falar 5 capítulos. De Abraham habla 13 capítulos. De Abraão, 13 capítulos. De Isaac, un capítulo. De Isaac, 1 capítulo. De Jacob habla 11 capítulos. E de Jacó, 11 capítulos. Y de José habla 13 capítulos. E de José vai falar 13 capítulos. Vemos nosotros que el Espíritu Santo hace mucho énfasis E nós percebemos que o Espírito Santo faz muita ênfase en la vida de Abraham y en la vida de José. na vida de Abraão e na vida de José. En estas 2 reuniones que vamos a tener con la gracia de Dios, E nessas 2 reuniões, nesses 2 encontros que nós vamos ter com a graça de Deus, vamos a considerar en la palabra nós vamos considerar na palavra aspectos prácticos para nuestra vida cristiana, alguns aspectos práticos para a nossa vida cristã. considerando la vida de Abraham. E vamos considerar então a vida de Abraão. Abraham era una persona que vivía en Ur de los Caldeos. Abraão era uma pessoa que vivia em Ur dos Caldeus. Según Josué 24, era adorador de otros dioses. E segundo Josué, capítulo 24, ele era adorador de outros deuses. Pero estando en esa región tuvo una revelación, Porém, ele estando nessa região, ele teve uma revelação. que es la que acabamos de leer en Génesis capítulo 12. E é essa revelação que nós acabamos de ler em Gênesis capítulo 12. Abraham tuvo una revelación y un llamamiento. Abraão então teve uma revelação e um chamamento. Y esa revelación y ese llamamiento dominaron la vida de Abraham en todo su peregrinaje hacia la ciudad eterna. E essa revelação e esse chamamento dominaram toda a vida de Abraão na sua peregrinação até aquela cidade prometida. Los versículos que acabamos de leer nos enfatizan los 2 aspectos de la revelación de Abraham. E os versículos que nós acabamos de ler, eles enfatizam esses 2 aspectos da vida de Abraão: La tierra prometida y la simiente prometida. a terra prometida e também a semente prometida. En el versículo 12, versículo 3, E no capítulo 12, versículo 3, habla de que las naciones de la tierra iban a ser bendecidas en su simiente. fala de que essas nações da terra seriam benditas na sua semente. Y en el versículo 1 habla de una tierra que Dios le había prometido donde iba a morar. E no versículo 1 vai falar de uma terra que Deus havia prometido a ele, na qual ele iria morar. Si leemos Génesis 22, 18, Se nós lemos Gênesis 22, 18, 18, dice así:
ele vai dizer: e em tua semente serão benditas todas as nações da terra, porquanto obedeceste a minha voz. Tenemos que Abraham puede ser una figura muy importante para la vida de la iglesia. Nós temos aqui que Abraão pode ser então uma figura muito importante para a vida da igreja. ¿Por qué? E por quê? Porque no adoraba en templos, Porque ele não adorava em templos, su adoración era interior y a través de altares. a sua adoração era interior e através dos altares. Todavía no estaba la ley, Todavia, não existia ainda a lei, no existía la nación de Israel. a nação de Israel tampouco existia também. Entonces, cuando examinamos su vida, Então, quando nós examinamos a sua vida, aprendemos principios de cómo vivir nuestra experiencia de vida cristiana. quando examinamos a sua vida, nós aprendemos princípios de como nós podemos viver a nossa vida cristã. Nosotros, todos los cristianos, E nós, todos cristãos, vamos peregrinando rumbo a la ciudad eterna. todos nós vamos então peregrinando rumo à cidade eterna. Nosotros no sabíamos eso. E nós não sabíamos a respeito disso. Cuando el Señor nos salvó, no sabíamos que íbamos a peregrinar a una ciudad celestial. Quando o Senhor nos salvou, nós não sabíamos que nós íamos peregrinar para uma cidade celestial. Pero en la medida que nos fuimos involucrando con nuestro amado Dios Porém, na medida em que nós fomos nos envolvendo com o nosso amado Deus y con su palabra, e com a sua palavra, Él empezó a revelarnos que nosotros somos peregrinos en esta tierra. ele começa então a nos revelar que nós somos peregrinos nessa terra. Y tenemos una meta bien establecida. E agora nós temos então uma meta muito bem estabelecida. Y Abraham nos muestra unas figuras de esa meta establecida. E Abraão vai nos mostrar algumas figuras dessa meta que foi estabelecida. Abraham rigió su vida, la vida de Abraham fue dominada por dos aspectos en la visión que tuvo. Abraão regeu sua vida, ou seja, sua vida foi dominada por dois aspectos dessa visão que ele teve. La visión de la simiente prometida y la visión de la ciudad prometida. Por um lado, a visão da semente prometida e por outro, a visão da cidade prometida. ¿Recuerda el texto que acabamos de leer? Vocês lembram do texto que nós acabamos de ler? En tu simiente serán benditas las naciones de la tierra. Na tua semente serão benditas todas as nações da terra. Ya no se había hecho una profecía en los primeros tiempos de la humanidad acerca de una simiente. Por um acaso já não havia sido feita uma profecia lá no começo a respeito dessa semente prometida? Cuando Dios le dice a Eva que la simiente de la mujer iba a aplastar la cabeza de la serpiente. Quando Deus disse lá atrás que a semente de Eva ia pisar a cabeça da serpente, Y Eva pensó que Caín era esa simiente. e Eva pensou que Caim era essa semente. ¿Por qué lo entendemos así? E por que nós entendemos dessa maneira? Por como dice Génesis 4:1 del texto interlineal hebreo español. Porque o texto interlineal espanhol de Gênesis 4:1 diz dessa maneira. Voy a leerlo y usted lo traduce. Eu vou ler esse texto da tradução interlineal espanhol e o irmão vai traduzir. Y el hombre Adán conoció a Eva su mujer. E o homem Abraão conheceu a Eva, sua mulher. Adão, desculpe, conheceu a Eva, sua mulher. Y concibió ella y dio a luz a Caín. E concebeu ela e deu à luz a Caim. Y dijo ella: E disse ela: he producido hombre a Yahvé. Eu gerei um homem para Javé. A Yahvé. A Javé. He producido un hombre a Yahvé. A Javé. ¿Sí? Entonces, por el texto hebreo se da a entender que Eva creía que ese primer hijo Então, pelo texto hebreu, dá a entender que Eva entendia que esse primeiro filho, era la simiente que Dios le había prometido. então, no entendimento de Eva, era a semente que Deus havia prometido para ela. Usted puede pensar la desilusión que tuvo Eva cuando vio que su hijo Caín mató a Abel.
Você pode pensar a desilusão que Eva teve quando seu filho Caim matou Abel? Se dio cuenta que esa no era la simiente que iba a aplastar la cabeza de la serpiente. Ela se deu conta, então, nesse momento, que essa não era a semente que ia pisar a cabeça da serpente. Más adelante, las escrituras empiezan a mostrar de dónde iba a surgir la simiente. E mais adiante, as escrituras, então, começam a revelar de onde ia surgir essa semente que pisaria a cabeça da serpente. La revelación cada vez se va estrechando más E essa revelação vai cada vez mais se estreitando, hasta que llegamos a Abraham. até que nós chegamos a Abraão. Y a Abraham se le revela que la simiente de él E Abraão, então, revela que a semente dele es quien va a aplastar la cabeza de la serpiente, va a bendecir a los hombres en la tierra. então, a semente dele vai pisar a cabeça da serpente e também vai bendizer os homens na terra. Abraham vivió de acuerdo a la visión que tenía de la simiente. E Abraão viveu de acordo com essa visão que ele tinha a respeito da semente. También tenía una visión de una ciudad celestial. E ele também tinha uma visão da cidade celestial. Por ahora vamos a hablar de la visión de la simiente. E por enquanto nós vamos falar somente dessa visão da semente. Y de acuerdo a la visión que tenía de esa simiente, E em conformidade com a visão que ele tinha dessa semente, tuvo su experiencia de vida piadosa. ele teve então, a partir dessa experiência, sua experiência de vida piedosa. Una vida consagrada, Uma vida que fosse consagrada, una vida obediente, uma vida obediente, una vida donde la palabra de Dios regía la vida de Abraham. uma vida onde a palavra de Deus era quem regia toda a vida de Abraão. Si yo les digo que Abraham tuvo una visión de Cristo, ¿lo creen? Se eu digo para vocês que Abraão teve uma visão de Cristo, vocês creem? Vamos a Juan, capítulo 8, Vamos a João, capítulo 8, versículo 56. João 8, 56. Abraão, vosso pai, exultou por ver o meu dia, viu-o e alegrou-se. Otra vez. Abraão, vosso pai, exultou por ver o meu dia, viu-o e alegrou-se. ¿Qué es esto? E o que é isso, irmãos? Juan percibió que Abraham João se deu conta aqui, ou percebeu que Abraão conocía quién era la simiente prometida conhecia quem era a semente prometida. y vio su día, E viu o seu dia, y dice acá el texto que se gozó. e disse o texto aqui que ele se alegrou. Sí. ¿Qué quiere decir esto? E isso o que quer dizer? Que él tenía una visión clara de quién sería el Salvador del mundo, Que Abraão tinha uma visão muito clara de quem seria o Salvador do mundo. de quién sería la simiente en la cual serían benditas todas las naciones. E de quem seria a semente na qual seriam benditas todas as nações Y da no terra. era Isaac, E essa semente não era Isaac. porque después a Isaac se le hace la misma promesa. Porque depois para Isaac é feita a mesma promessa. Y no era Jacob, E também não era Jacó. porque también se le hace la misma promesa. Que também é feita para Jacó essa mesma promessa. Entonces vemos que Abraham Então nós vemos aqui que Abraão se gozó de ver el día de Cristo. se alegrou ao ver o dia de Cristo. Y Cristo habla del gozo anticipado de Abraham. E Cristo mesmo fala desse gozo antecipado de Abraão. ¿Qué tiene que ver entonces con lo que estamos hablando? E o que isso tem a ver, ou que correlação isso tem com o que nós estamos falando? Abraham sabía que un hombre de su simiente iba a bendecir las naciones de toda la tierra. Abraão sabia então que um homem da sua semente iria bendizer todas as nações da terra. Los judíos estaban extrañados por eso que hablaba Jesucristo. E os judeus, eles estavam estranhando isso que o Senhor Jesus Cristo falava. No tienes 50 años y ya has visto a Abraham. Esse não tem 50 anos e já viu a Abraão. ¿Sabe qué es lo que trataban de decir? E vocês sabem o que eles queriam dizer?
Cristo tenía más o menos unos 30 años cuando empieza su ministerio. Cristo tinha mais ou menos 30 anos quando ele começa o seu ministério. Y lo que le están tratando de decir los judíos, los líderes judíos, E o que eles estão tratando de falar aqui, os judeus ou os líderes judeus, es que usted está muy joven para predicar acerca de la ley. é que você está muito jovem para pregar a respeito da lei. No tienes 50 años y ya has visto a Abraham. Não tem nem 50 anos e já viu Abraão. Pero él estaba hablando que él era antes de Abraham. Porém, ele estava falando que ele era antes mesmo de Abraão. Él es eterno. E ele é eterno. Los judíos no entendían su lenguaje. E os judeus não entendiam a sua linguagem. Cristo le estaba diciendo que si eran hijos de Abraham, Cristo falava para eles que se eles eram filhos de Abraão, pues harían las obras de Abraham. eles teriam que fazer as mesmas obras de Abraão. ¿Y sabe qué obras se estaban haciendo? E vocês sabem que obras que eles estavam fazendo? Querían apedrear a Jesús. Eles queriam apedrejar a Jesus. Cristo les dice, ¿acaso Abraham hizo eso? E Cristo falou para eles, por um acaso Abraão fez isso? Las pisadas de Abraham fueron diferentes a la de los líderes judíos. As pisadas então de Abraão foram diferentes dos líderes judeus. Volviendo entonces, Cristo dice que Abraham vio el día de él y se gozó. Então Jesus falou aqui que Abraão viu o dia dele e se alegrou. No que vio literalmente a Jesús. E aqui não é dizer que Abraão, viu literalmente a Jesus. Pero veía por la fe el cumplimiento de la promesa que Dios le hizo. Porém, ele via pela fé o cumprimento daquela promessa que Deus fez a Abraão. ¿No fue él mismo justificado por la fe? E não foi o próprio Abraão justificado pela fé? Luego todas las familias de la tierra también iban a ser justificadas por la fe. Logo também todas as famílias da terra seriam justificadas pela fé. ¿Entendemos, hermanos? E nós entendemos isso, irmão. Entonces es muy importante la visión que tenía Abraham del Hijo de Dios, Então é muito importante a visão que Abraão tinha a respeito do Filho de Deus. de la obra del Hijo de Dios, Da obra do Filho de Deus. porque esa visión gobernó la vida de Abraham. Porque essa visão que ele tinha governou a vida de Abraão. Y Abraham vivió una vida de fe por causa de la visión celestial que tenía. E Abraão então viveu uma vida de fé por causa dessa visão celestial que ele tinha. El apóstol Pablo, O apóstolo Paulo, Gálatas 3, em Gálatas 3, nos va a hablar de esto que estamos considerando. vai nos falar disso que nós estamos aqui considerando. 3, versículo 13 y 14. Gálatas 3, versículo 13 e 14. Cristo nos redimiu da maldição da lei, fazendo-se maldição por nós, porque está escrito: maldito todo aquele que for pendurado no madeiro, para que em Cristo Jesus a bênção de Abraão chegasse aos gentios, e para que, pela fé, recebamos a promessa do Espírito. ¿Qué quiere decir este texto, hermanos? O que esse texto quer dizer, irmãos? La fe en Cristo, el Hijo de Dios, A fé em Cristo, o Filho de Deus, introduce a todo creyente introduziu ou introduz todos os crentes en la esfera de la bendición que Dios prometió a Abraham. introduz então todos os crentes nessa esfera de bênção que Deus prometeu a Abraão. ¿No dice Hebreos capítulo 11 que Abraham por fe, Hebreus capítulo 11 não diz que Abraão por fé ou pela fé, no dice que Abel por fe, no dice que por fe Noé, Abel no por dice fé, Noé por fé também, Enoc por fe, Enoque também pela fé, Abraham por fe? Abraão pela fé. Entonces Abraham sabía que a través de la fe las familias de la tierra Então Abraão ele sabia que através da fé as famílias da terra, iban a ser introducidos en la promesa que Dios le hizo. as famílias da terra seriam introduzidas nessa promessa que Deus fez a ele. Vio
por fe la obra consumada del Hijo de Dios. Ele viu pela fé a obra consumada do Filho de Deus. Y por eso dice el Señor Jesús, Abraham vio mi día y se gozó. E por isso o Senhor Jesus diz: Abraão viu o meu dia e se alegrou. Por eso Abraham vivió como vivió. E por isso também Abraão viveu como viveu. Tuvo las mismas luchas que nosotros tenemos. Ele teve as mesmas lutas que nós também temos. Se equivocó como nosotros nos equivocamos. Se enganou, se equivocou, assim como nós também nos enganamos. Por ejemplo, Por exemplo, cuando hubo hambre, descendió a Egipto. quando houve fome, ele desceu ao Egito. No debería haber descendido a Egipto. Não era para ele ter descido ao Egito. Ele não deveria ter descido ao Egito. En su proceso de maduración, Em seu processo de maturidade, él mismo quería producir la simiente prometida. ele mesmo queria, nesse processo de maturidade, produzir a semente prometida. Y produjo a Ismael. E ele gerou a Ismael. ¿No se parece mucho a la experiencia de vida nuestra? E isso não se parece muito com a nossa experiência de vida também? Amén, hermanos. Amén, Entonces, hermanos. en ese proceso de maduración, aprendemos nosotros principios espirituales Então, nesse processo de maturidade, nós podemos aprender princípios espirituais para nuestra vida cristiana. para a nossa vida cristã. ¿Sabe qué más hizo Abraham? E você sabe o que mais fez Abraão? Cayó en idolatría. Ele caiu em idolatria. Hermano, ¿está seguro lo que está diciendo? Irmão, você tem certeza do que você está falando? Sí. Sim. Idolatría no es solamente adorar muñecos. ¿Cómo se dice en portugués? Idolatria não é somente adorar imagens. Pode falar em espanhol. Ok, tá bom. Não tem problema. Sí. Idolatría es cuando algo o alguien ocupa el primer lugar en nuestro corazón y no es Dios. Idolatria é quando algo ou alguém ocupa o primeiro lugar nos nossos corações e esse algo ou alguém não é Deus. Entonces Abraham, como todos nosotros, en proceso de maduración se equivocó. Então, Abraão, como todos nós, nesse processo de maturidade, ele se equivocou, se enganou. Pero amaba profundamente a Dios. Porém, ele amava profundamente a Deus. Quería obedecer profundamente a Dios. E ele queria obedecer profundamente a Deus. Consagrarse profundamente a Dios. E consagrar-se profundamente a Deus. Servir profundamente a Dios. E servir profundamente a Deus. ¿Ha visto la vida del patriarca Abraham? Você tem visto a vida do patriarca Abraão? Su fe fue probada, A sua fé foi provada. pero siguió adelante. Porém, ele seguiu adiante. Nuestra fe en nuestro peregrinaje hacia la ciudad celestial A nossa fé, na nossa peregrinação até a cidade celestial, siempre va a ser probada. sempre será provada. ¿No dice Génesis 22 así? Y probó Yahvé a Abraham. Não diz Gênesis 22 assim, e provou Javé a Abraão? Amén. Volvamos a Gálatas 3:13. Voltamos então a Gálatas 3:13 3:13 y 14. e 14. Cristo nos redimiu da maldição da lei, fazendo-se maldição por nós, porque está escrito: maldito todo aquele que for pendurado no madeiro, para que em Cristo Jesus a bênção de Abraão chegasse aos gentios e para que pela fé recebamos a promessa do Espírito. Cristo nos redimió. Punto final. Cristo nos redimiu, ponto final. Y ahora aquí Pablo está hablando de la maldición de la ley pronunciada hacia el transgresor de la ley. E agora que Paulo está falando da maldição da lei pronunciada para aquele que transgride a lei. Vamos a leerlo. E nós vamos ler isso. Deuteronomio 27, versículo 26. Deuteronômio 27, versículo 26. Maldito aquele que não confirmar as palavras dessa lei para cumpri-las. E todo o povo dirá amém. La Biblia textual dice, no el que confirmare, sino maldito el que no perseverare. A Bíblia textual disse não o que confirmar, mas maldito o que não perseverar. De acuerdo a lo que dice Gálatas 3. De acordo ou conforme disse Gálatas 3. ¿Qué hizo el Señor Jesucristo?
O que fez o Senhor Jesus Cristo? Sufrió el castigo prescrito para el transgresor en la ley. Ele sofreu o castigo prescrito para o transgressor na lei. Y Pablo, detrás de Gálatas 3, está citando Deuteronomio 21-22. E Paulo ali, por trás de Gálatas 3, ele está mencionando esse texto de Deuteronômio. Vamos a leerlo. Vamos ler. Deuteronomio 21, 22 y 23. Deuteronômio 21, 22 e 23. Então todos os homens de sua cidade o apedrejarão, e ele morrerá. Assim tirarás o mal do meio de ti, e de todo o Israel ouvirá e temerá. Se alguém cometeu algum crime digno de morte e for morto, Sí. e o pendurares num madeiro, 23. não deixarás que seu corpo passe a noite sobre o madeiro, mas o enterrarás no mesmo dia, porque é maldito de Deus aquele que for pendurado. E não contaminarás a terra que o Senhor, teu Deus, dá a ti por herança. Cuando Pablo cita en Gálatas 3:10 la maldición de la ley, Quando Paulo cita em Gálatas 3:10 a Es- maldição da lei, está citando los versículos de Deuteronomio 21 y Deuteronomio 27. ele está citando esses versículos de Deuteronômio 21 e 27. Mire que esto tiene que ver con la bendición de Abraham. E perceba que isso tem a ver com a bênção de Abraão. La maldición que Cristo padeció era la maldición de su pueblo. A maldição que Cristo padeceu era a maldição do seu povo. Lo mismo la muerte que sufrió es la muerte de su pueblo. E o mesmo, com relação à morte que ele sofreu, era a morte também do seu povo. Entonces, ¿qué hizo Cristo? Então, o que Cristo fez? Nos redimió de la situación de maldición en que nos encontrábamos, Ele nos redimiu dessa situação de maldição em que nós nos encontrávamos. cancelando para nosotros primero la sentencia condenatoria de la ley. Cancelando para todos nós primeiro a sentença condenatória da lei. ¿Cuál es la sentencia condenatoria de la ley? E qual é a sentença condenatória da lei? La muerte eterna para el que la transgredía. A morte eterna para aquele que a transgredia. Gracias a Dios por Jesucristo. Graças a Deus por Jesus Cristo. Ahora somos declarados justos ante su presencia. E agora todos nós somos declarados justos diante da sua presença. Y esa condición nunca cambiará delante de Dios. E essa condição ela nunca mudará diante de Deus. ¿Sabe qué hizo Dios en la cruz de Cristo? E você sabe o que Deus fez na cruz de Cristo? Le transfirió nuestros pecados a Cristo Ele transferiu todos os nossos pecados a Cristo. y su justicia a nosotros. E a sua justiça ele deu para nós. Por eso ya no vamos a condenación, aleluya. E por isso nós não vamos mais ser condenados. Aleluia. ¿Cómo no alabar al Hijo de Dios? E como não louvar o Filho de Deus? ¿Cómo no entregarnos al Hijo de Dios? E como não nos entregarmos ao Filho de Deus? ¿Cómo no vivir para Él? E como não vivermos para Ele? Él vivió para nosotros. Ele viveu para nós. Amén, hermanos. ¿Para qué Cristo hizo eso? Versículo 14 de Gálatas 3. E para que Cristo fez isso? Versículo 14 de Gálatas 3. Para que em Cristo Jesus a bênção de Abraão chegasse aos gentios, e para que pela fé recebamos a promessa do Espírito. Si ve por qué Cristo se hizo maldición por nosotros, Você percebe porque Cristo se fez maldição por nós por qué cargó en el madero nuestro pecado, e porque Ele carregou no madeiro os nossos pecados para cumplirle la promesa que Dios le había hecho a Abraham. para cumprir aquela promessa que Deus havia feito a Abraão. ¿Cuál? E qual? En tu simiente las naciones de la tierra serán benditas. Na tua semente as nações da terra serão benditas. Por eso el versículo comienza con una conjunción que continúa la idea. Para.
Por isso, o versículo começa com uma conjunção que continua, que dá continuidade à ideia. Quiere Para. decir entonces, a fin de que Ele quer dizer aqui nesse caso, a fim de que, en Cristo Jesús, em Cristo Jesus, la bendición no está fuera de Cristo, e essa bênção, ela não está fora de Cristo. está en Cristo. Está em Cristo. Ahí está la bendición. Aí está a bênção. ¿No lo dice Efesios 1:3? Que fuimos bendecidos con toda bendición espiritual en los lugares celestiales. Efésios 1:3. Que fomos benditos com toda a bênção En los lugares nos lugares celestiales. celestiais em Cristo. En Cristo, no fuera de Cristo. Em Cristo, não fora de Cristo. ¿Ve la centralidad del Hijo de Dios en la vida nuestra? E você consegue enxergar a centralidade do Filho de Deus na nossa vida? Para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham Para que em Cristo Jesus a bênção de Abraão alcanzase a todos los gentiles. pudesse alcançar a todos os gentios. Entonces Dios no estaba pensando solamente en la salvación de los judíos, Então Deus não estava aqui pensando somente na salvação dos judeus, como creían los judíos. como criam os próprios judeus. Dios estaba pensando en la salvación de todos los seres humanos. Deus estava pensando na salvação de todos os seres humanos. ¿Por qué? E por quê? Porque todos los seres humanos nos íbamos para el infierno. Porque todos nós, seres humanos, iríamos para o inferno. Dios intervino en nuestra vida, Deus interveio na nossa vida, enviando a su Hijo, el Verbo desde la eternidad, a la tierra y al tiempo de los hombres. enviando o seu Filho, o Verbo, desde a eternidade à terra e no tempo dos homens. ¿Sabe qué es la gracia? Você sabe o que é a graça? Es el amor en descenso. É o amor que desce dos céus. Es el descenso del Hijo de Dios del cielo en la eternidad a la tierra, É a descida do Filho de Deus da eternidade até a a terra, morir por usted y por mí, para morrer por você e por mim, para morir por todos, e para morrer por todos para nós. que la bendición de Abraham Para que essa bênção de Abraão alcanzara a todos los creyentes, a todas las personas de la tierra, alcançasse todas as pessoas da terra, a fin de que por la fe recibiésemos la promesa del Espíritu. a fim de que pela fé nós recebêssemos a promessa do Espírito. Léalo desde ahí, la parte B, a fin. ¿Para qué? E para que pela fé recebamos a promessa do Espírito. William Hendrickson traduce así: William Hendricks traduz assim: a fin de que la bendición de Abraham a fim de que a bênção de Abraão pudiese llegar a los gentiles en Jesucristo, pudesse chegar aos gentios em Jesus Cristo, para que pudiéramos recibir el Espíritu prometido por la fe. para que pudéssemos receber o Espírito prometido pela fé. ¿Sí veo la diferencia? Você percebe a diferença aqui? Aquí Pablo está hablando E aqui Paulo fala que la bendición que a bênção sería el Espíritu. seria o Espírito. ¿De qué forma llega ahora la bendición de Abraham a los creyentes, a las personas de la tierra? De que forma chega agora essa bênção de Abraão às pessoas da terra? Hermano, la sustancia de esa promesa es el Espíritu. Irmãos, a substância dessa promessa é o Espírito. O sea que a través del Espíritu, Ou seja, dizer que através do Espírito, Dios iba a bendecir las naciones de la tierra. Deus iria abençoar as nações da terra. ¿Cómo? E de que maneira? La simiente prometida A semente prometida vendría desde la eternidad al tiempo de los hombres, viria desde a eternidade ao tempo dos homens, se haría un hombre como nosotros, se faria um homem como nós, sufriría por nuestros pecados, sofreria por nossos pecados, moriría por nuestros pecados, morreria também por nossos pecados, y cuando ascendiera, e quando subisse, iba a suceder algo. aconteceria algo. El Espíritu Santo se derramaría en la creación. O Espírito Santo se derramaria na criação. Entonces, los creyentes predicaríamos el Evangelio.
Então, nós, os crentes, pregaríamos o Evangelho. Y cuando una persona creyese en Cristo, E quando uma pessoa cresce em Cristo, recibiría el Espíritu Santo. ela receberia o Espírito Santo. Y ahí se cumpliría la promesa que Dios le hizo a Abraham. E aí se cumpriria, então, essa promessa que Deus fez a Abraão. En tu simiente, Na tua semente, a través de tu obra, la obra de tu simiente, através da tua obra, a obra da tua semente, iba a venir el Espíritu Santo, o Espírito Santo viria iba a bendecir a todas las familias de la tierra, e bendiziria todas as nações da terra las familias que creyesen. e as famílias que crescem. ¿Sí? Entonces Dios bendice a todas las familias de la tierra a través de la fe, Então Deus bendiz todas as famílias da terra através da fé. a través de la fe en la obra de la simiente prometida, Através da fé na obra dessa semente prometida. derramando el Espíritu Santo para que todo que creyese en él fuese salvo. Derramando o Espírito Santo para que todo aquele que cresce nele fosse salvo. Este era el gozo de Abraham. E essa era a alegria de Abraão. Esto es lo que Abraham entendió. E isso foi o que Abraão Y entendeu. por eso se gozó. E por isso ele se alegrou. Y ese gozo lo mantuvo toda su vida como creyente. E essa alegria manteve toda a sua vida como crente. Nótese que el texto no dice que Abraham, que el Señor está diciendo que lo vio a él. Perceba que o texto não está dizendo que Abraão viu ao Senhor. Vio fue su día, o sea, la obra que él iba a hacer cuando muriese y resucitase. Ou seja, ele viu o seu dia, a obra que ele iria fazer quando morresse e ressuscitasse. Esa visión de su simiente E essa visão da sua semente gobernó la vida de Abraham. governou toda a vida de Abraão. Abraham, ¿por qué vio la simiente? E por que Abraão, por causa de ter visto a semente, La vio por fe. ele viu por fé. ¿Sabe cuántos años hay de distancia entre Abraham y Cristo? E vocês sabem quantos anos existe nesse tempo entre Abraão e Cristo? Más de 1300, 1400 años. Mais de 1.300 ou 1.400 anos. ¿Usted sí ve lo que hace la fe? Você percebe aqui o que a fé pode fazer? Hebreos 11:1. Hebreus 11, capítulo La versículo 1. fe da sustantividad a lo que no vemos. A fé dá substância àquilo que nós não podemos ver. Me explico. Eu explico. La fe hace que lo que no vemos sea real. A fé faz com que aquilo que nós não vemos, não enxergamos, se torne real. Lo toquemos como si tuviera materia. E nós possamos tocar nisso como se houvesse matéria. Bueno, por esa fe Abraham vio el día de Cristo y se gozó. Bom, por essa fé, Abraão viu o dia de Cristo e se alegrou. Dios va a cumplir la promesa que me hizo. Deus vai cumprir a promessa que fez para mim. Va a bendecir a todas las familias de la tierra en mi simiente. Ele vai abençoar todas as famílias da terra na minha semente, En Cristo. em Cristo. Esa visión gobernó la vida de Abraham. Essa visão, então, governou toda a vida de Abraão. Guió la vida de Abraham. Guiou a sua vida. Por eso él vivió siempre por fe. Por isso, ele viveu sempre por fé. Amén, hermanos. Amém, irmão? Vamos a leer un versículo en Hebreos Vamos 11, ler um versículo em Hebreus 11, versículo 13. versículo 13. Hebreus 11, versículo 13. Conforme a fé, morreram todos estes sem receber a promessa, mas vendo-a de longe e crendo nela, e saudando-a e confessando que eram estrangeiros e peregrinos sobre a terra. Sí puede ver que aquí también está hablando de Abraham. Você pode perceber que aqui também está falando de Abraão. Murió sin haber visto el cumplimiento de la promesa. Ele morreu sem ver o cumprimento da promessa. ¿Cuál promesa? Qual promessa? La tierra prometida y la simiente prometida. A terra prometida e a semente prometida. Llamo la atención a tres verbos. Eu gostaria de chamar a atenção a 3 verbos: Mirando de lejos, olhando de longe, creyéndolo crendo y saludándolo. e saudando.
Eso fue lo que hizo con la promesa que Dios le hizo. E isso foi o que ele fez com relação à promessa que Deus fez a ele. Mirándola de lejos, Olhando ela de longe, creyéndola crendo nela y saludándola. e saudando Que essa precioso. promessa. Que precioso La isso, irmão. fe de Abraham. A fé de Abraão. ¿Sí? Llamo la atención a estos tres verbos. E eu chamo atenção para esses três verbos. En el texto griego está en una forma verbal No texto grego, esses três verbos estão numa forma verbal que se llama aoristo. que se chama aoristo. ¿Qué significa eso en el texto griego? E o que isso significa no texto grego? Una acción completamente concluida o consumada. Significa uma ação completamente concluída ou consumada no texto grego. ¿Qué aspectos prácticos aprendemos de esto? E que aspectos práticos nós aprendemos disso? Hermano, que era real lo que ellos experimentaron. Irmãos, nós percebemos aqui que o que eles experimentaram era real. Ellos lo saludaron, ellos lo creyeron y lo miraron de lejos como una realidad en su interior por la fe. Eles saudaram, olharam de longe e viram por uma realidade interior que era pela fé. Sí. Entonces él miró a lo lejos el cumplimiento de la promesa. Então ele olhou de longe esse cumprimento da promessa. Vio el día de Cristo. E ele viu o dia de Cristo. Si ve cómo esa visión gobernó la vida y el caminar de Abraham, Vocês percebem como essa visão governou toda a vida e a caminhada de Abraão? porque las promesas hechas a Abraham no se cumplieron en sus días. Porque essas promessas que foram feitas para Abraão, elas não se cumpriram nos seus dias. Pero no se desesperó, Porém, ele não se desesperou. no fue incrédulo, Ele não foi incrédulo. sino que la fe sustentaba su vida. Ao contrário, essa fé sustentava a vida de Abraão. Estaba disfrutando desde ya las bendiciones futuras. Ele estava, Abraão, desfrutando desde agora essas bênçãos que estavam adiante. ¿No le dijo el Señor, haré de ti una gran nación? Não disse o Senhor a ele, farei de ti uma grande nação, Engrandeceré tu nombre eu engrandecerei o teu y nome, en ti serán benditas las naciones de la tierra. e em ti serão benditas todas as nações da terra. Hermano, era una promesa que no se iba a cumplir en su tiempo. Irmãos, isso então era uma promessa que não ia se cumprir no seu tempo. Él vio que se iba a cumplir tiempo después en Cristo, el Hijo de Dios. Ele viu que isso iria se cumprir depois, muito depois, em Cristo, o Filho de Deus. ¿Su fe desfalleció? A sua fé desfaleceu? No, hermanos. Não, irmão. Siguió caminando hacia la meta que Dios le estableció. Ele continuou caminhando, seguindo essa meta que Deus estabeleceu para ele. Vivió con gozo en lo porvenir. Ele viveu com alegria naquilo que estava por vir. La simiente prometida A semente prometida y la ciudad eterna. e a cidade eterna. Hermano, ¿cómo caminamos nosotros nuestra vida cristiana? Irmãos, como nós caminhamos em nossa vida cristã? Nos debilitamos en la fe al no ver el cumplimiento de lo que Dios nos prometió. Nós nos enfraquecemos na fé ao não ver o cumprimento daquilo que Deus nos prometeu? Nos debilitamos en la fe cuando somos probados. Nós enfraquecemos na fé quando somos provados? Nos debilitamos en la fe cuando somos cuando nos injurian. Nós enfraquecemos na fé quando nos injuriam? Nos debilitamos en la fe cuando las cosas no salen como nosotros queremos que salgan. Nós enfraquecemos na fé quando as coisas não saem daquela maneira como nós gostaríamos que saíssem? Si está viendo la vida práctica de Abraham, Você percebe aqui a vida prática de Abraão? su vida empezó en fe A sua vida começou pela fé y terminó en fe. e terminou em fé. Quiero leer un versículo. Eu quero ler um versículo. Romanos, capítulo 16, un versículo muy conocido. Romanos, Capítulo 1, capítulo 1 é um versículo versículo 16 muito conhecido. y 17. 16 e 17 do capítulo 1 de Romanos. Primero leamos el 16. Primeiro vamos ler o 16. Romanos 1:16. Visto que não me envergonho do evangelho,
porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego. ¿Qué es el evangelio? O que é o evangelho? El evangelio es poder de Dios. O evangelho é o poder de Deus. La palabra griega para poder ahí es dinamis. A palavra grega para poder aí é dinamis. No es dinamita. Não é Dinamita. Dinamite. Não é Por, dinamite. ¿Por qué? E por quê? Porque la dinamita solo tiene una fuerza de explosión y ya. Porque o dinamite ele tem uma única força de explosão e pronto. En cambio, dínamo Ao contrário, dinamo es una fuerza constante. é uma força constante. No me avergüenzo del evangelio Eu não me envergonho do evangelho, porque es una fuerza constante de Dios porque o evangelho é uma força constante de Deus para salvar a todos, hermano. para salvar a todos, irmãos. Y para edificarnos. E também para nos edificar. Aleluya. Aleluia. Llamo la atención al versículo 17. E agora eu chamo a atenção para o versículo 17. Vamos a leerlo en esta versión. Vamos ler nessa versão. Porque no evangelho a justiça de Deus se revela de fé em fé, como está escrito, mas o justo viverá pela fé. Si ve lo que dice esta versión en portugués, Você percebe o que essa versão em português disse? de fe a fe. De fé em fé. Aquí dice de fe a fe. Aqui diz de fé, De fe en la Biblia até textual. a De fé. fe a fe. A fé. ¿Qué quiere decir? E o que isso quer dizer? Que nuestra vida cristiana, Que a nossa vida cristã, de principio a fin, do começo ao fim, de punta a punta, de ponta a ponta, es por fe. é por fé. ¿Entiende? Entende isso? El diablo lo que quiere hacer con los cristianos es robarle la fe. E o que o diabo quer fazer com os cristãos é roubar a nossa Y fé. cuando le roba la fe, lo saca de su caminata hacia la Jerusalén celestial. E quando ele rouba a fé do cristão, o diabo, ele tira o cristão dessa caminhada até a Jerusalém celestial. ¿Vio que Abraham no se dejó robar la fe? E você percebe que Abraão não permitiu que a fé fosse roubada dele? ¿Cuándo es que Dios va a cumplir la promesa que me hizo? Quando Deus vai cumprir essa promessa que ele me fez? ¿Se entiende, hermano? Você entende, irmão? ¿Sí? Nuestra fe va siendo probada en el peregrinaje celestial, A nossa fé vai sendo então provada nessa peregrinação celestial. así como la fe de Abraham fue probada hacia la ciudad eterna. Assim como a fé de Abraão também foi provada La até a cidade eterna. La visión que Abraham tenía de la obra de Cristo Essa visão que Abraão tinha da obra de Cristo lo fortaleció fortaleceu a ele para caminar y vivir una vida piadosa, para que ele pudesse caminhar e viver também uma vida piedosa. una vida entregada, Uma vida que fosse entregue. una vida que va hacia la ciudad eterna. Uma vida que vai até a cidade eterna. Vamos a leerlo en Génesis para terminar. Vamos ler aqui então em Gênesis para Otra vez. concluir. Génesis 12. Para concluir em Gênesis 12. Versículo 4, Versículo 4. la primera parte, y versículo 5. Hasta aquí. 12:4. E partiu Abraão como o Senhor lhe ordenara. Ya, 5. Agora o 5. Tomou, pois, Abraão a Sarai, sua mulher, e a Ló, filho de seu irmão, e todos os seus bens que haviam adquirido, e as pessoas que lhes acresceram em Harã, e saíram para ir à terra de Canaã. E lá chegaram. Abraham, sal. Abraão sai. Salió. Deus deu uma ordem, né? Abraão saia. E Abraão saiu. Y no solo salió, hermanos, E não somente saiu, irmão. vivió la fe. Ele viveu a fé. Había una realidad en su fe. E havia uma realidade na sua fé. ¿No lo dice Jacobo que la fe sin obras es muerta? Tiago, por um acaso, não disse que a fé sem obras é morta? La fe debe tener un sustento y el sustento de la fe son las obras. A fé deve ter uma sustentação, e essa sustentação da fé são as obras. Dice que tienes fe,
Você diz que tem fé? Quiero verlo, Eu quero ver. tocarlo, Tocar, palparlo, apalpar. así como los hombres de Dios lo palparon y lo mostraron. Assim como os homens de Deus apalparam e mostraram. Y no solamente Abraham vivió la fe, E não somente Abraão viveu a fé. después vimos aspectos de un creyente maduro. Depois nós vimos aspectos de um cristão já mais maduro. Por ejemplo, Por exemplo, ¿sabe qué hizo él? você sabe o que ele fez? Rescató a su sobrino Lot, que había sido esclavizado. Ele resgatou o seu sobrinho Ló, que havia sido escravizado. ¿Sabe qué quiere decir eso a la luz del Nuevo Testamento? E você sabe o que isso quer dizer à luz do Novo Testamento? Vosotros los que sois espirituales, Vós, os que sois espirituais, restaurad con espíritu de mansedumbre. restaurai os vossos irmãos com espírito de mansidão. ¿Recuerda ese versículo en Gálatas? Você lembra desse versículo em Gálatas? Fue ayudando a Abraham a los débiles en la fe Abraão então foi ajudando os fracos na fé y a los esclavizados por el pecado. e aqueles que foram escravizados pelo pecado. Quitó de su corazón toda idolatría Ele tirou do seu coração toda idolatria. cuando entregó a su hijo en el sacrificio, en el altar. Quando ele entregou seu filho, então, no sacrifício no altar, ele tirou do seu coração toda a idolatria. Naturalmente es una figura de la entrega del Hijo de Dios. E, obviamente, isso também é uma figura da entrega do Filho de Deus. Pero ahí mostró Abraham que tenía fe en lo que Dios dijo. Porém, aqui Abraão, ele demonstrou que ele tinha fé naquilo que Deus falou. Abraham, sí, Señor, Abraão, sim, Senhor, entrégame a tu hijo en sacrificio. me entrega o teu filho em sacrifício. ¿Estás seguro, Señor? Tem certeza, Senhor? ¿Se está entendiendo você, hermano? Vocês, irmãos, estão entendendo? Entonces, hermano, en esta primera reunión Então, irmãos, nessa primeira reunião, vimos un poco la visión que gobernó la vida de Abraham. nós vimos um pouco dessa visão que governou a vida de Abraão. Dirigió la vida de Abraham. Direcionou a vida de Abraão. Dios mediante, en la próxima reunión Se Deus quiser, na próxima reunião, vamos a ver el segundo aspecto de la visión celestial de Abraham. nós vamos ver então esse segundo aspecto da visão celestial de Abraão. No solamente vio el día de Cristo, E não somente ele viu o dia de Cristo, sino que también vio la ciudad eterna. porém ele também viu a cidade eterna. Si ve cómo la fe fortalece nuestro caminar cristiano, Você percebe como a fé fortalece a nossa caminhada cristã? no se deje robar la fe, querido hermano. Querido irmão, então não deixe que a fé seja roubada de você. Amén, hermano. ¿Qué aspectos prácticos, aparte de lo que hemos compartido, podemos aprender? E que outros aspectos práticos, além desses que nós compartilhamos, o que podemos aprender? Amén. Es nuestra obediencia al llamamiento que nos hizo Dios, al llamamiento celestial, algo real que puede tocarse. A nossa obediência ao chamamento que Deus fez é algo real? É algo que realmente nós podemos tocar? ¿Vivo de acuerdo con la fe que profeso a Dios y a Cristo? Eu vivo de acordo ou em conformidade com essa fé que eu professo a Deus e a Cristo? ¿Hay una concordancia entre mi fe y lo que vivo? Existe uma concordância entre a minha fé e aquilo que eu vivo? Vemos en nuestra vida cristiana cómo Dios fue avanzando y transformándonos como lo hizo con Abraham. Nós vemos na nossa vida cristã como Deus foi avançando e transformando a nossa vida cristã. Hay una canción Existe uma canção que dice más o menos así: que fala mais ou menos assim: soy así, así seguiré y nunca cambiaré. eu sou assim, assim eu vou seguir e nunca mudarei. Tipo a nossa Gabriela, né? ¿Você entende, hermano? Você entende, irmão? Abraham no dijo eso. E Abraão não falou isso. Heme aquí, Señor. Eis-me aqui, Senhor. Me duele mucho lo que estoy viviendo. Me dói muito aquilo que eu estou vivendo. Me duele mucho entregar a mi hijo. Me dói muito entregar ao meu Me filho. duele mucho pecar contra ti. E me dói muito pecar contra ti. No lo quiero hacer, E eu não quero fazer. pero sigo adelante.
porém eu sigo adiante. al supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Ao supremo chamado de Deus em Cristo Jesus. La visión que tenemos nosotros de Cristo, E a visão que nós temos de Cristo, del Cristo glorificado, do Cristo glorificado, es suficiente para tener una fe que está siendo probada en todo momento. essa visão é suficiente para ter uma fé que está sendo provada a todo momento? ¿O su fe es así? Ou a sua fé é assim? Hermano, hermana, ¿por qué no volvió a buscar al Señor en la comunión? Irmão ou irmã, por que você não voltou a buscar o Senhor em comunhão? Es que el hermano Alejandro no me dio la mano cuando entré. É por causa do irmão Alejandro que não me saudou quando eu entrei. ¿Usted entiende, hermano? Você entende, irmão? Hay muchos cristianos de cristal hoy en día. Existem muitos cristãos de vidro, né, ou de cristal hoje em dia. Los toca y se desbaratan, hermano. Você toca neles e eles se desfazem, irmão. Y el Espíritu Santo no está trabajando para producir cristianos de cristal. E o Espírito Santo, ele não está trabalhando para produzir cristãos de cristal. Está trabajando para producir cristianos como Cristo. Ele está trabalhando para produzir cristãos que sejam como Cristo. Nos gozamos nosotros como se gozó Abraham en ver la obra de Cristo consumada. Nós nos alegramos como Abraão se alegrou em ver a obra de Cristo consumada. Hay gozo en nuestro corazón. Existe alegria no nosso coração. Caminamos con gozo nuestra carrera, nuestro peregrinaje hasta la ciudad celestial. Nós caminhamos com alegria essa nossa carreira, essa nossa peregrinação até a cidade celestial? O falamos así. Ou dizemos assim: Bueno, Señor, está bien. tá bom, Senhor, tudo bem. Heme aquí, Señor. Eis-me aqui, Senhor. Aleluya, hermanos. Aleluia, irmão. Hermano, que la visión que tenemos del Hijo de Dios Irmãos, que a visão que nós tenhamos do Filho de Deus sea una visión gloriosa seja uma visão gloriosa y que domine nuestro caminar cristiano. e que essa visão domine o nosso caminhar cristão. Amén, hermanos. Amém, irmão. Libertador, la muerte vencida está, Él nos ha hecho libres.